Além do mais, que existe uma lenda urbana de uma van branca que sequestra crianças, igualzinha aquela ali, ó, que tá parada. É exatamente assim. Essas vans aqui. E também tem as vans do gelado, né? As vans do sorvete, como se diz, né? Oh, tem uma pessoa aí a passar, uma pessoa de preto aí a passar no fundo. Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Obrigado por sintonizarem, obrigado por clicarem no vídeo. E se você clicou nesse vídeo porque você está interessado em saber o que eu também quero saber, que é o porquê do mistério das ruas dos Estados Unidos estarem desertas. Por que que as pessoas aqui nos Estados Unidos não caminham pelas ruas como nos outros países, em outras cidades? E se você não sabe, eu também moro aqui nos Estados Unidos e isso realmente é um facto. Aqui é muito difícil você encontrar pessoas a caminharem, a irem para o mercado, a irem para a esquina, a irem para fazer alguma coisa caminhando. As pessoas estão sempre em carros, e quando não tem carros, transporte público, se for possível. Ou Ubers e Lyft, se for o caso, né? Então, eu também estou curioso para entender o porquê desse motivo. Eu meio que tenho uma noção por que isso acontece, mas estou curioso para ver na perspectiva dele, né? Daquele nosso amigo americanizando que decidiu postar um vídeo aqui no YouTube. E vamos aqui assistir juntos para ver o que ele acha desse fenômeno e eu vou dar a minha opinião naquilo que eu acho, naquilo que eu vejo, morando aqui nos Estados Unidos e passando por certas situações que me fizeram, claro, tomar certas decisões para um lado ou para o outro. Mas chega de delongas, vamos pular aqui no vídeo então e fica ligado. Vocês nunca pararam para pensar o porquê ninguém anda nas ruas aqui nos Estados Unidos? Elas estão sempre vazias? Eu sei que você pensou, porque todo mundo tem carro, então não precisa ficar andando. Mas na verdade não, pessoal. Tem algo muito sério acontecendo aqui. Você pode rodar por quilômetros, quilômetros e quilômetros e dificilmente você vai ver uma pessoa andando ali na rua. Ok, mas o que está acontecendo? Por que que ninguém anda nas ruas? Existe uma razão específica para isso, já é de muitos anos. Eu vou dar o meu melhor aqui para explicar para vocês da melhor forma. Até parece que ele tirou um domingo assim para caminhar na rua, né? Porque parece também que tá numa cidade fantasma, não tem absolutamente ninguém, nenhuma alma penada na rua, né? Quero filmar o vídeo aí sozinho, parece que ele é o único morador sobrevivente ao apocalipse. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um boom gigantesco na economia dos Estados Unidos, onde aumentou a demanda pela casa própria. Naquela época, uma casa custava mais ou menos o dobro do salário anual do que as pessoas ganhavam naquela época. Hoje, uma casa custa mais 6, 7, 8 vezes do que as pessoas ganham no ano aqui nos Estados Unidos. Mas lá atrás existia um grande incentivo do governo com a propaganda do sonho americano de liberdade sobre rodas. O planejamento das cidades estava... Uau, é interessante como é que eles projetavam as cidades, né? Não mudou muito, para falar a verdade. Em muitos lugares ainda é construído desse jeito, ainda tem muitas ruas. Meu bairro é meio que assim. Claro, com algumas variações, algumas mudanças, mas não mudou muito. estabelecidos em formar bairros mais afastados do centro, trazendo mais conforto e segurança. Só que esses bairros seriam interligados por rodovias e avenidas de fluxo intenso. E com todo esse cenário e essa demanda pela casa própria, deu início ao experimento chamado subúrbio. New homes are springing up by the thousands. Os subúrbios eram basicamente áreas que construíam casas em massas, mas eram casas unitárias para cada família, ocupando grande extensão de terra. E nesses subúrbios, assim como esse, existe uma... De novo, tô num parque e não tem ninguém no parque, tá sozinho no parque, tá sozinho em todo lugar que ele vai. Vamos ver se aparece aí alguém pra fazer companhia nele, né? Mas até agora tá muito estranho, porque, sei lá, não sei. Ele tá de t-shirt, né, tá numa blusa, como dizem os brasileiros. Não significa que é uma época boa e normalmente os americanos gostam de aproveitar essa época, né? Indo pro parque com as crianças e tudo mais. E tem um montão de casas aí atrás, não sei como é que não tem ninguém no parque a brincar. Estrutura maravilhosa que acredito que todos os brasileiros sonhariam. Tinha um parque como esse, uma área enorme para fazer esporte, um lugar incrível para tirar um lazer, para construir uma comunidade e melhorar. Algo tá se passando nessa cidade. Algo tá se passando nesse bairro, nessa cidade onde ele mora. Caramba, é impossível. Não tem ninguém, não tem nenhuma alma, não tem ninguém no bairro, não tem ninguém na rua. É incrível. Eu moro aqui mais de 10 anos e nunca vi isso, nunca presenciei isso. Eu não sei, algo tá se passando aqui, eu não sei onde que ele tá, não sei qual lugar, mas vamos ver, né? Fazer o quê? Para a qualidade de vida. Só que o que acontece é que essas áreas estão sempre assim, vazias. A realidade é que hoje o subúrbio consiste por um mar de asfalto rodeado por casas unifamiliares. Estamos na terceira geração desse experimento que já deixou de ser experimento.
E os problemas estão cada vez mais evidentes. E hoje, um dos principais problemas é o que está acontecendo com os jovens, as crianças, os adolescentes, a nova geração. O que ele explicou faz todo sentido, né? Tipo, fenômeno, o projeto, a ideia inicial de construírem dessa forma e tudo faz sentido. Eu não acho que tem nada de especial aí, né? Porque antigamente o governo era muito, como posso dizer, hoje é muito mais politicamente, antigamente era muito mais socialmente, né? Como é que vamos fazer, como é que queremos que o povo seja, onde queremos que o povo viva, como é que vamos fazer a população crescer e tudo o resto. Antigamente o governo era mais hands-on, era mais mão nesse tipo de coisa, e hoje em dia parece que o povo abriu o olho de certa forma, e o povo hoje em dia não se deixa influenciar tanto assim pelo que o governo traça para eles, né? Claro que a influência do governo e o que o governo faz ainda afeta a população direita ou indiretamente, mas eu não vejo que é da mesma forma que era nos anos 60, 50, que realmente quando o governo decidisse que vai fazer uma cidade do zero, se decidisse que vou lançar um foguete para a Lua, e vocês vão ter que apoiar, e faziam então. Acho que aquela energia, aquela forma do governo liderar o povo meio que já não existe hoje em dia, né? Mas é interessante o ponto de vista dele aí. O que continua me surpreendendo é o facto de que não tem nenhuma alma penada até agora nesse vídeo, além do nosso apresentador aqui. Mas vamos continuar vendo o vídeo aqui. Saem para brincar na rua atualmente. Há 50 anos atrás, metade das crianças e jovens iam para a escola a pé ou de bicicleta, como vemos nos filmes. Exato. Hoje, essa realidade mudou muito. A falta de independência dos jovens nos Estados Unidos é uma das razões para isso. Os subúrbios modernos, especialmente os americanos, são altamente dependentes de um carro. Você não consegue viver aqui sem um carro. Um exemplo, Exato. Eu estou no subúrbio aqui agora. O mercado mais próximo está em torno de 1 hora caminhando. Como vocês podem ver, o subúrbio é meio que um circuito. Isso aqui vai fechar, então para mim chegar no mercado, eu tenho que dar a volta e por isso que leva tanto tempo. Eu, por exemplo, moro numa subdivisão nova, num bairro novo. E aqui no meu bairro nós temos estado a reclamar. Nós não temos transporte público, nenhum transporte público. Tem muitas zonas, muitos lugares que ainda não tem nem passeio, nem pavimento, nem um lancio para as pessoas caminharem. Então, o que faz com que, para você sair de casa, tem um mercado aqui perto, né? E tem a livraria e o centro da cidade. Mas para você sair daqui da minha casa nesse momento, se for para eu sair da minha casa e ir para o mercado, vai me levar cerca de 25 a 30 minutos de caminhada. E nessa caminhada eu vou encontrar lugares onde não tem passeio, não é pavimentado. Aqui, dentro do bairro, está tudo pavimentado, tem um passeio para eu caminhar. Mas depois chega lá mais para frente que não tem passeio, eu praticamente ando na beira da estrada. Eu ando na beira da estrada por uma boa distância, eu diria por aí uns 10 minutos. E depois, então, tem estrada de novo e aí chego no mercado. E o regresso, claro, faço a mesma trajetória. Agora, se você quiser ir ainda mais longe, quiser ainda para onde está a freeway, onde estão os empregos para outro lugar, para outros bairros, esquece. Não tem transporte público. Para você sair do meu bairro, para ir, por exemplo, para a administração, tratar um bilhete de identidade ou ir para a polícia e tudo o resto, não tem transporte público. Tudo tem que ser feito com automóvel, com carro. E moto, aqui tem muita moto, sim senhora, mas a moto é mais usada no verão. Porque no inverno, no frio, ninguém quer andar de moto. E até porque quando neva, é quase impossível andar de moto, né? Então, você vai dizer, não, vou comprar uma moto só para fazer as coisas acontecerem, porque eu não consigo comprar um carro. É impossível, você tem que comprar um carro, devido às estações do ano. Então, faz todo sentido isso que ele acabou de explicar. Mas, claro, a Flórida parece que também tem um problema isolado. Eu já consegui reparar aqui que, pelo visto, está na Flórida. Mas vamos continuar a ver aqui para ver até onde ele chega, né? Mas até agora está tudo correto, está tudo certo. É exatamente assim. Eles projetaram as coisas planejando como que você tivesse um carro. O teu filho, o mínimo que o teu filho pode fazer é sair da porta de casa e ir para o parque, se tiver um parque perto. Se não tiver um parque perto, as crianças não brincam lá fora. As crianças brincam, se calhar, com o filho do vizinho, mas não brincam fora. É o teu filho sair da tua casa, entrar na casa do vizinho. Ou o filho do vizinho sair da casa dele e entrar na tua casa. Não existe brincar lá fora. É raro as crianças brincarem lá fora. Não existe. Isso meio que não existe. E por isso que leva tanto tempo. E é um desafio. Você deve estar se perguntando, se tem toda essa estrutura, por que os pais não deixam as crianças ir lá no parque se divertir, brincar?
E tem uma razão para isso, pessoal. As leis aqui nos Estados Unidos são muito severas em relação a deixar o seu filho sozinho na rua. Que é o outro problema que não faz sentido. Quer dizer, faz sentido, mas isso é uma outra polêmica, uma outra conversa. Eu vou ver o que ele vai dizer, depois eu vou dar meu ponto de vista nisso. Muitos pais já se complicaram na justiça, até foram presos simplesmente por deixar o seu filho ir para a escola sozinho. Como vocês podem ver, ó, o bairro não tem ninguém na rua. Então, para uma criança ser sequestrada e ninguém ficar sabendo, é muito fácil. Ou seja, o que eles criaram como solução para um problema, para o problema do housing, que é o problema de fazer com que as pessoas pudessem comprar uma casa, que as pessoas pudessem ter dinheiro e ter capacidade para comprar uma casa, eles criaram outro problema. Criaram o problema do isolamento, né? E com as leis que existem, isso é verdade, aqui nos Estados Unidos é assim, você não pode deixar a criança na rua sozinha. Por exemplo, esse é um dos motivos pelos quais meus filhos não brincam lá fora sozinhos. Porque se for para eles brincarem, se para eles estarem lá fora, eu tenho que pegar uma cadeira, sentar lá fora e ficar com eles, né, observar. As crianças não podem ficar desacompanhadas na porta de casa, lá fora, no lado de fora de casa, desacompanhadas, não podem. Conforme ele explicou, dá problema, sim senhora, a polícia é chamada, o teu vizinho pode passar, ver aquilo e chamar a polícia e dizer que tem umas crianças sozinhas na rua, não estão a ser supervisionadas. E a polícia pode chegar e, claro, a polícia vai fazer o trabalho dele. Qual é o trabalho? Cumprir a lei. Qual é a lei? A lei estúpida de que a criança não pode ficar sozinha e blá blá blá. E tal, e chama os serviços sociais e dá um montão de problema. Para você provar que a criança não está sozinha, que eu estou observando e que tudo mais. E que não faz sentido. Então, para evitar problemas, as pessoas não fazem. Simples assim, as pessoas não fazem. Entendeu? Então, eu não quero estresse, conforme explicou. Mandar a criança menor para a escola sozinha é impossível, esquece. E qual é o problema que isso gerou? Como não tem ninguém na rua, a pessoa que estiver na rua automaticamente está sozinha na rua. E quando essa pessoa estiver sozinha na rua, o que acontece? Essa pessoa passa a ser vítima. Passa uma van e uma carrinho, um carro e rapta. Por quê? Porque não tem ninguém na rua para ser testemunha. Não tem ninguém na rua para atrapalhar com que isso, ou para impedir com que isso aconteça. Percebeu? Então, a solução de um problema criou 2 outros problemas, ou 3, 4 outros problemas, entendeu? E que é muito chato. É muito, muito chato isso aqui, na verdade. Aqui em casa, por exemplo, nós não vou dizer discutimos, né? Nós tiramos vezes, dizendo assim, ó, vai você, tua vez de ficar lá fora com as crianças. E aí abrimos a garagem, colocamos uma cadeira, eu senta na garagem e as crianças ficam brincar lá fora. E aí depois, no outro dia, no outro horário, outro pai, outro parente que vai sentar lá fora com as crianças, enquanto as crianças brincam, se divertem, pegar um ar fresco e você sentar lá e fazer companhia e observar. Porque se passar alguém e dar conta que as crianças estão sozinhas, pode dar problema, sim senhora. Não que dê, eu já deixei meus filhos algumas vezes sozinho lá fora, né, brincaram com 3 irmãos e tal, mas eu muitas vezes sou obrigado a mandar a irmã mais velha estar lá com eles, ou eu ficar lá com eles, então, para fazer a companhia, porque realmente isso que ele falou acontece. Uma criança ser sequestrada e ninguém ficar sabendo, é muito fácil. Além do mais, que existe uma lenda urbana de uma van branca que sequestra crianças, igualzinha aquela ali, ó, que tá parada. É exatamente assim. Essas vans aqui. E também tem as vans do gelado, né? As vans do sorvete, como se diz, né? Oh, tem uma pessoa aí a passar, uma pessoa de preto aí a passar no fundo lá da van. Tem alguém a passar aí, ó. Conseguem ver? É exatamente o que ele explicou. Essas vans, aí duas pessoas, um no volante, outro atrás, abre a porta, coloca a criança e já era. Entendeu? Mas por quê? Porque não tem testemunha, não tem ninguém na rua para ser testemunha, para observar. E as crianças e os adolescentes acabam ficando com 0 mobilidade. E a única opção para eles era esperarem completar 16 anos para tirar a carteira de motorista. Em algumas cidades é possível até tirar a carteira de motorista com 14 anos de idade aqui nos Estados Unidos. O que é bem diferente do que a gente está acostumado, porque no resto do mundo a idade mínima para tirar a carteira de motorista é 18 anos, pelo simples motivo que um motorista adolescente tem 4 vezes mais chance de causar um acidente do que um motorista adulto. Então, isso aqui acontece por vários motivos. Por exemplo, na época das quintas, das fazendas e tudo mais, os pais ensinavam os filhos a conduzirem, a dirigirem. Por quê? Porque ajudavam nos trabalhos da quinta e da fazenda, porque ajudavam a andar com os tratores, com as máquinas, ajudavam a levar carrinha para levar o hay, que é a palha para os animais, tirar de um lado para o outro. Então, havia essa importância, essa preocupação de ensinar as crianças a conduzirem, a dirigir um pouquinho mais cedo também.
E daí, né, na quinta, na fazenda, o pai começa a ensinar a criança até mesmo com 8, 9, 10 anos. E até hoje isso ainda acontece. Muitos fazendeiros aqui nos Estados Unidos, os seus filhos de 8, 9, 10 anos já andam com máquinas dentro da fazenda. Então, quando o filho ganha aquela confiança, aquela credibilidade, em certos estados principalmente onde é comum o pai ensinar a criança tão cedo, puxaram-se leis e disseram, se essas crianças conseguem andar dentro da fazenda, está tudo tranquilo, não acontece nada, a criança tem 16 anos, deixa ela sair para começar a fazer a vida e começar a aprender a ser um adulto. Até porque aqui, com 16 anos, você já pode trabalhar. 16 anos a criança aqui está no ensino médio, né, que é no high school, e aqui a criança já trabalha menos de 20 horas por semana, alguma coisa assim do gênero. No verão, que é quando eles estão de férias, trabalhas até 20 horas por semana, que é o part-time. Então, por causa disso e por causa da questão de falta de transporte público, como a criança já precisa trabalhar aos 16, então há uma necessidade dessa criança então ter um carro para poder ir para o trabalho. Porque como é que a criança poderia conseguir ir para o trabalho aos 16 anos de idade ou com 16 anos de idade se a criança não pode dirigir, não pode conduzir? Então houve a necessidade de se criar essa janela, essa abertura para que mesmo com 16 anos de idade essas crianças pudessem então conduzir, pudessem dirigir e ir para o trabalho, ir para o mercado e ajudarem suas famílias. Até porque também tem a questão de medicação, de emergências e tudo mais. E 18 anos, claro, é a fase de todo mundo meio que obrigado a pegar a carta de condução. E outra coisa, aqui também a carteira ou a carta de condução, como nós falamos em Angola, a carteira para vocês no Brasil, ensina-se no high school. A criança, quando está no high school, tem aulas de condução, tem aulas de direção no high school. Entendeu? Então, a criança aqui entra no high school com 14 anos de idade, normalmente. Hoje, com as mudanças que fizeram, algumas crianças vão entrar com 15 anos de idade, mas normalmente entra-se com 14. Então, quando a criança atinge os 16 anos de idade, já está no high school por 2 anos. Isso significa que já passou pelas aulas de condução de direção e já está apta para dirigir. Percebeu? Então é por aí, vamos continuar. Com isso, as crianças e os jovens ficam cada vez mais presos dentro de casa, sem se movimentar, à espera daquela fase. Simplesmente presos em jogos virtuais e rede social. E as pesquisas mostram que o número de obesidade infantil só tem aumentado nos últimos anos. Mas, tirando esse problema, eu sempre escuto a seguinte pergunta. Olha, se tem tanto espaço assim, por que não constrói um mercadinho, um estabelecimento, algo para a comunidade? Assim, as pessoas que vivem no subúrbio... Vamos ouvir o que ele vai dizer sobre isso. Eu também sei o que se passa com isso, mas vamos ouvir. Não fique tão dependente de um carro. Na realidade, pessoal, que cada pedacinho da cidade aqui nos Estados Unidos tem a regra do que pode ser construído ou não. Esse é o tal do Zone Code de construção. O código de zona que você pode construir aqui nos Estados Unidos. É como se fosse um jogo de tabuleiro. Cada área tem uma função. Uma área para casas, outra área para lojas, estabelecimentos e assim por diante. Mas tudo isso baseado principalmente na densidade, quantas pessoas tem ao redor e se isso vai ou não influenciar no meio ambiente. No subúrbio a ideia é manter tudo mais sossegado, com cara de bairro residencial. Então, o Zone Code limita a construção de estabelecimentos comerciais ou industriais. Isso ajuda a manter o tráfego, a poluição, os ruídos a níveis baixos, proporcionando uma vida melhor para os moradores. Além do subúrbio, temos outras áreas mais próximas do centro, e essa área é conhecida como Midtown. E quando a gente fala de Midtown, aonde eu tô aqui agora, é outra história, porque aqui é onde tudo acontece. Aqui, antes dos subúrbios, é onde o pessoal morava. Vocês podem ver que as casas são mais antigas. Aqui, a densidade é maior, tem mais... Aqui já começa a pegar um pouquinho diferente. Ou seja, aqui já vem turista. Aqui já estão mais perto da cidade. Aqui chama-se mix. Na verdade, esse tipo de zona, o código, em muitos lugares, é mix. Mix, mas não é um mix aberto, é um mix limitado. Ou seja... podem abrir bares, restaurantes, thrift stores, que é tipo as lojas de antiguidade que vendem peças e coisas de artes antigas, né? Então, como vocês podem ver aqui no vídeo nesse momento, tem lojas aqui pequenas aqui no lado, ó. Vou colocar o mouse aqui, tem lojas aqui, desse lado, né? Tem lojas aqui desse lado, um barzinho. Então, já é meio que misturado. Então, que automaticamente a pessoa que saiu de carro do subúrbio
vai parar o carro aqui para caminhar, para ir comer alguma coisa. Então, nessa caminhada, cria aquele trânsito, e são essas pessoas que você está vendo aí ao redor. Pararam o carro em algum lugar e estão caminhando. E também os próprios funcionários e os turistas que frequentam a zona. Aí cria o foot traffic, né, que é o tráfego a pé. Aí você já consegue ver também mais carros nessa zona. E quanto mais você se aproximar do downtown, como ele explicou aqui, é midtown, quanto mais você se aproximar do downtown, aí você começa a ver mais prédios e mais edifícios comerciais de verdade, né, como armazéns e tudo o resto. Tem a zona industrial, mas armazéns, lojas maiores e tudo o resto, aí você começa a ver lá mais para frente, mais perto da cidade. Aqui a densidade é maior, tem mais gente, apartamento, escritório, lojas, restaurante. É uma mistura de tudo e aqui com certeza você verá pessoas andando na rua. Só que é aquilo, pessoal, em Midtown a pessoa não fica tão dependente de um carro, porém o barulho, os eventos da cidade, o trânsito vão afetar na qualidade de vida dessa pessoa. E a segurança também não é a mesma. Vai ser muito mais provável de você ver um morador de rua próximo da sua casa, Exato. Alguém mais estranho, o que não tem aqui no subúrbio. Qualquer pessoa mais esquisita, o pessoal já fica em alerta, né? E com certeza já tem alguém aqui me observando, aqui falando o que esse cara tá fazendo aqui na rua essa hora. Exato, exatamente assim conforme ele explicou. Lá na zona do Midtown, na zona do Downtown, onde vão estar os homeless, onde vai estar o cheiro do xixi na esquina, onde vai estar a confusão e o barulho, vai acontecer tudo lá. E realmente nos subúrbios, né, se você não mora, por exemplo, na minha rua e muitas outras ruas, tem os cul-de-sac, que as ruas têm saídas, né, com uma rotatória no final da rua. E tem as ruas normais, que são as ruas balloon, né? Tipo, a loop, faz um loop. Tem uma rua aqui em cima. Depois tem essa rua que conecta aqui, que parecem anéis de um colar, que vão descendo assim. Entendeu? Então, tipo, se você não mora nessa rua daqui de baixo, né? Que sobe aqui, não tem como você vir aqui embaixo. Porque para vir aqui, você tem que morar aqui. Você vai passar nessa rua de cima. E por aí por diante, tem mais outra rua aqui em cima. Então, quem vem na segunda ou na terceira rua, tem um objetivo para fazer naquela rua. Entendeu? E conforme você vê aqui pela estrutura da rua onde ele está, que são circulares, que acabam conectando lá em cima de novo, então você tem que ter algum propósito aí. Se você não tem um propósito aí, claro que o pessoal acha estranho. E ele, conforme ele falou, se as pessoas estão olhando pela janela e aquela pessoa que estava correndo do lado dele, de certeza que está dizendo o que esse maluco está fazendo aí. Entendeu? Mas, claro, pode ser morador e é normal. Mas é exatamente assim. Só deixando claro, eu acho o subúrbio muito incrível, um lugar lindo, pessoal, com uma baita estrutura. Seria o meu sonho de criança morar num lugar desse, crescer num lugar desse. Eu sei que nós brasileiros tínhamos essa grande dúvida, o porquê que as ruas estão sempre assim, ó, desertas, vazias. Ok, a gente chega na seguinte conclusão aqui. Não é porque as pessoas não andam nas ruas porque elas têm carro. E sim, porque lá atrás, pessoal, o governo implementou um programa de expansão das cidades aqui na América. Era sim uma estratégia de trazer mais conforto para as famílias, mas também de esquentar o mercado dos automóveis que estava crescendo muito naquela época. E o resultado é que hoje a gente somos todos dependentes de um carro. Não tem como viver aqui sem um carro. Realmente foi isso que aconteceu. A indústria automóvel e o boom do petróleo daquela época fez com que as grandes empresas petrolíferas fizessem um conglomerado, fizessem um contrato com o governo, vamos dizer assim. A indústria automóvel e a indústria do petróleo fizeram um contrato com o governo para puxar, para incentivar a industrialização e o crescimento da economia, para que as pessoas pudessem comprar carros. Então, dessa forma, você morando longe, o teu trabalho ser do outro lado, isso obriga você a comprar um carro. E quando obriga você a comprar um carro, você paga taxa e o governo ganha. Obriga você a comprar gasolina. E quando você compra gasolina, você paga taxa, o governo ganha. Então, e todo mundo come, ou seja, todos eles ganham. O empresário ganha, o que vende o carro ganha, o que vende a gasolina ganha, e o governo recebe taxa em todas essas operações. E isso existe até hoje aqui nos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos legalizou a corrupção. Aqui nos Estados Unidos a corrupção é chamada de lobbying, né? Chamam de lobbying. Nos outros países, eles vão aí pelo resto do mundo apontando o dedo para os outros, seus corruptos, enquanto aqui eles são corruptos. Vocês sabem que o presidente aqui recebe doações para fazer as campanhas políticas. Então, isso é doação. É alguém, é uma empresa que vem dar dinheiro e diz: se você ganhar, você vai me ajudar a fazer isso, ou você vai proibir isso, que isso aconteça, você vai ajudar minha empresa a fazer aquilo. Isso é corrupção. Você corrompe um candidato para quando ele ser presidente, ele te ajudar. E é normal aqui nos Estados Unidos, chama-se lobbying. Mas isso, quando acontece em outros países, chamam de quê? Corrupção. Entendeu? Então, é isso praticamente que aconteceu. Vocês viram agora na presidência daqui do
presença não, na campanha que o Elon Musk fez, né? E é isso que acontece, cara. É isso que acontece. Isso que causou com que esses bairros comerciais fossem formados, que não faz sentido nenhum, né? E situações como essas foram causando outros problemas, que é esse isolamento, e depois causou a obesidade, porque as pessoas ficavam em casa, porque ninguém caminhava. Ou seja, a solução de um problema causou muitos outros problemas pequenos. Eles tentaram resolver um, mas criaram um montão de outros problemas que agora não conseguem resolver. Agora, como dizem em inglês, né? They opened the can worms, ou abriram a lata das minhocas. Não sei como é que se traduz isso. Faz sentido. Mas fez sentido na minha cabeça. A gente somos todos dependentes de um carro. Não tem como viver aqui sem um carro. E não só isso, foi maravilhoso também para o mercado da construção. Estamos na 3ª geração desse experimento e milhares de subúrbios vêm sendo construídos todos os anos aqui nos Estados Unidos, gerando muitas oportunidades nessa área. Algo também super interessante é que os subúrbios influenciaram na idade mínima para tirar carteira de motorista. E por esse motivo, porque as crianças, os jovens são tão dependentes dos pais, aqui nos Estados Unidos você consegue tirar carteira de motorista tão cedo. Agora eu quero saber de vocês, pessoal. Vocês morariam no subúrbio? Num lugar assim mais tranquilo, só que você ficaria dependente de um carro? Ou você prefere morar mais próximo da cidade, onde você consegue resolver tudo caminhando? Agora eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui! E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que ele falou, tá tudo correto, tá tudo certo, sim senhora. É exatamente isso que acontece, é exatamente isso que se passou. E é isso que tem acontecido até hoje aqui nos Estados Unidos, né? Eu vou colocar o vídeo original aqui na descrição, para caso vocês queiram assistir o vídeo sem interrupção. E desde já mandar um abraço para o nosso amigo aqui, o criador do vídeo, e um abraço para todos vocês. Deixa um like, se inscreva no canal e tamo junto. Beijo da testa. Tchau.